Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que movimentaram a semana no Brasil. Você é o nosso convidado. Hoje recebemos mais um pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Vamos conhecer mais da vida pessoal, os projetos, sonhos, em especial no que diz respeito aí à vida política. Vanderlan Cardoso é o nosso convidado deste domingo. Ele é o nome que encabeça a chapa composta aí pelo PSB e aliados e deve ser referendado como candidato à disputa da cadeira de governador neste ano de 2014. Ele é o representante da terceira via aqui na disputa eleitoral e se apresenta como alternativa para o voto dos goianos. As dificuldades desse pré-candidato não param por aí, viu? O grande desafio neste momento é aglomerar nomes fortes e em quantidade, claro, suficiente para fortalecer o projeto que ele tem ao governo aqui do estado de Goiás. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV aberta para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET em Anápolis, no canal 9 da NET e pela parabólica satélite Star One, canal B4. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Nós já vamos começar o nosso programa, o Politeia, que é pura política, apresentando aqui os meus colegas. O Wellington Borges, como sempre, meu companheiro de todo domingo, me ajudando a fazer o programa. Boa noite. Boa noite, Luzeni. Boa noite ao pré-candidato aí pela terceira via, Vanderlan Cardoso, e a todos que nos acompanham. Vamos até às 11h30 discutindo política aqui. Isso, também conosco hoje, nosso outro convidado aqui da Rede Fonte de Comunicação, o jornalista Sigismar Júnior. Seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Wellington. Boa noite, professor. Boa noite, pré-candidato. Boa noite a você, espectador, que nos acompanha pelo Canal 5. A você, assinante NET em Goiânia e Anápolis, a você em todo o Brasil através do satélite. E em ano de Copa do Mundo é muito importante discutir política e aqui estamos para isso. Também, né, nos ajudando aqui nesta noite, sempre polêmico e sempre com uma receitinha também, o professor Alberto Carlos. Muito boa noite. Eu estou doida para saber o que o senhor tem para oferecer para a gente hoje de sugestão. Tudo bem? Ei, Luzeni. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Wellington. Boa noite, Sigismar. Boa noite, Vanderlan Cardoso. Boa noite. Ô, compadre, ô, comadre. Boa noite. Vamos ter um dedinho de prosa sobre política agora, tá? Prepara aquele cafezinho cheiroso, gostoso, pra gente bater um papinho sobre política, tá? Que tem tudo a ver com as nossas vidas, né? E vamos lá. Vamos sim, vamos descobrir então um pouco mais desse candidato, desse pré-candidato, na verdade, né? Já esteve aqui conosco, já falou um pouquinho, né, do que ele estava pavimentando de estrada para essa terceira via aqui no estado de Goiás. E agora, com certeza, já tem muito mais novidades para nos contar. Ao que parece, como eu disse no início, a grande dificuldade é aglomerar mais pessoas, né, nessa chapa. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Politeia. E, claro, o espaço é do senhor para a gente poder discutir política nessa noite. Boa noite, Luzeni. É um prazer enorme estar aqui com você. Boa noite ao Wellington Borges, professor Alberto. Boa noite. E ao Sigismar, que está aqui conosco, né? E a você, telespectador, que está aí nos assistindo, uma boa noite especial. Só queria pedir uma coisa aqui para vocês, antes da gente começar, né? O projeto é Nova Via. Né? Terceira via, nós não de hipótese alguma. Acabou com essa história de agora terceira via. Nós via. fizemos uma pesquisa específica aí, viu, professor Alberto? A questão terceira via está descartada. É a nova via, ou nova opção. Mas tem que é uma coisa de terceira. Em 2010 já me incomodava muito e agora vem me incomodando. Eu não gosto de nada que me incomoda, né? Então explica pra gente, como é que é essa história de nova via, então? A nova via, só simplesmente tirar essa questão de terceira via, uma nova alternativa para o estado de Goiás, já que o estado já vem aí, há 30 e tantos anos já, sendo governado por dois grupos, né? Então agora é uma nova via que não é uma nova opção, que não é essa nem de PMDB nem PSDB. E o senhor acha que o partido conseguiu fermentar aí essa ideia, né, junto de outras pessoas também? Com certeza. Se você for observar o que era, né, o projeto em 2010, né, como a gente começou, totalmente desconhecido, as pesquisas iniciais aí nos davam 3%, quando passava para o grau de conhecimento, né? Quem conhece Vanderlan Cardoso ali, nem 3% conhecia o então pré-candidato Vanderlan Cardoso. Hoje nós já chegamos a quase 30% desse grau de conhecimento. As pesquisas já nos dão aí em torno de 20% já no geral. Em alguns cenários já
Em alguns municípios já assumimos já o primeiro lugar à frente até do governador do estado que está aí, né? Então, muita coisa mudou e isso aí é o quê? Não é eu sozinho, são milhares e milhares de pessoas que acreditam nesse projeto, que está nos ajudando, que está nos apoiando. Vanderlan, o senhor falou aí da questão das pesquisas, né? Em algumas pesquisas divulgadas recentemente, em especial nos municípios de Aparecida de Goiânia e Rio Verde, mostram um senhor bem colocado. Qual o peso que essas pesquisas têm? Como manter esse desempenho, tendo em vista que as estruturas que o senhor vai enfrentar, tanto a do governo do estado quanto a do PT e PMDB, que a gente não sabe se vai estar dividida, são estruturas maiores? Wellington, em todas as pesquisas que a gente tem analisado, as qualitativas, já mostravam que o eleitor está bem atento, ele não está mais olhando essa questão partidária, de partido, ele está olhando a pessoa. Quem que é a pessoa? Qual o histórico dessa pessoa, né? Ele já passou em algum cargo público? Qual o testemunho dele? O que ele fez lá, né? Ele fez a diferença? Isso que o eleitor está olhando. Tanto é que não está olhando para essa questão quantos caciques tem do lado, né? Ele está olhando qual o projeto que ele tem para o estado de Goiás, na área da segurança, da saúde, geração de emprego e renda. Isso aí que eles estão observando. Tanto que é que muitos estão aí, ainda não decidiram, quando você faz aí, vai pelo lado da espontânea, pesquisas espontâneas, o eleitor está esperando, está observando melhor, porque hoje ele está munido de muitas informações, ele quer analisar melhor a pessoa, se ele tem capacidade, e quais são os projetos dele, certo? E projeto, começou a se falar de projeto agora que, através de algumas entrevistas, que alguns pré-candidatos estão falando, né, apontando algumas soluções para determinadas áreas. A possibilidade da candidatura de Antônio Gomide e Júnior Friboi muda alguma coisa na estratégia da nova via, tendo em vista que, como o senhor, são dois nomes novos também. O senhor não seria a única novidade no processo e Antônio Gomide também tem experiência administrativa. Não muda nada. Eu acho que quem quer disputar um cargo máximo do estado de Goiás tem que estar preparado, não tem que ficar escolhendo, né, pré-candidato, quem que vai ser o adversário, né? 2010 eu saí em cima da hora, conhecido mais só em Senador Canedo e aqui em alguma região próxima a Goiânia, certo? Com dois gigantes da política do estado de Goiás. Quer dizer, se eu fosse me acovardar e ficar pensando que eles eram, né, os maiores, estrutura partidária, condição financeira, eu tinha entrado, era em depressão, tá? Eu tinha entrado, era debaixo da cama, tá? E a minha esposa ia passar a comida para mim debaixo da porta. Né? Eu acredito no projeto. Se eu me sinto preparado, qualificado, pronto para o embate, para o debate... Pode ser quem for. Pois é, o senhor está bastante otimista, estou vendo assim que no discurso o senhor está bem confiante. O senhor acha que, o Wellington falou que de PT e PMDB, há uma cisão assim, nas ideias, né? Isso pode ser benéfico para a nova via? Olha, Zenê, eu defendo o seguinte, quanto mais pessoas, né, tiver colocando seus nomes aí, primeiro, se elas já colocaram, elas são corajosas, não são covardes, certo? Está colocando seus nomes, quer dizer, vai ganhar o eleitor, vai estar podendo aí ver os debates de ideias, o que realmente que essa pessoa tem, entendeu? Pois é, mas para o senhor, para a candidatura do senhor, é benéfico ou não? Porque eles estão naquela disputa, não sabem se realmente sai com um candidato ou com dois. Essa cisão pode ajudar a terceira via, buscar aí, de repente, o eleitor que fica indeciso nessa situação? Do ponto de vista de quem quer chegar ao poder. Zé, eu só posso dizer para vocês o seguinte... eu quero saber se é bom para o senhor. Zé, eu só posso dizer para você o seguinte... Eu fico assistindo de camarote e fico fazendo meu trabalho, que é percorrer o estado. Se eu sou menos conhecido... Mas você não vai perder a oportunidade desses eleitores, né? Não, de forma alguma. Eleitor a gente vai conquistando com aproximação, falando de ideias, de propostas, né? A partir do momento que o eleitor vê nossas propostas e vê que nós fazemos propostas com os pés no chão, não é para enganar ninguém, as pesquisas mostram isso também. Quem conhece o Vanderlan, a forma que ele administrou o município de Senador Canedo, e a seriedade que nós levamos àquela administração, a tendência é nos apoiar. Pré-candidato, o senhor falou sobre pesquisas quantitativas e qualitativas que foram realizadas. Voltando ainda sobre essa mudança de terceira via para nova via, essa mudança na nomenclatura incomodava apenas o senhor ou foram feitas pesquisas em que chegou-se à conclusão que o eleitor também tinha esse nome como nova via de uma maneira melhor? E voltando alguns anos atrás... Teve algum tipo de inspiração com a campanha do então pré-candidato ao governo do estado, Marconi Perillo, na época que Iris Rezende era imbatível e ele entrou também com um discurso de novidade, com um novo tempo? Olha, nós pedimos para fazer a pesquisa assim, porque isso já me incomodava.
como eu disse aqui, eu não gosto nada que me incomoda. Se me incomodava em 2010, chegou agora incomodando, né? A época ainda conosco estava, porque eu não decidi as coisas sozinho nesse projeto. Esse projeto aí ele foi idealizado por Ronaldo Caiado, por Vanderlan, Jocelino Braga e alguns companheiros que estavam do lado. Se você for observar lá desde o início da Nova Via, a criação, você vai encontrar o DNA de Ronaldo Caiado lá. Ele é um dos idealizadores, não tem como esconder isso, certo? De forma alguma. Então, incomodava. Mandamos fazer pesquisa e a forma que o eleitor vê a terceira via não é nada agradável, esse termo terceira via, certo? E a gente viu que muitos estavam batendo nisso, terceira via, né? Então não é terceira via. Nós mudamos, foi por consenso, nova via, uma nova opção para o Estado de Goiás, ou então eu sou pré-candidato. Como trazer, então, esse idealizador da nova via, Ronaldo Caiado, de volta para o projeto que ele ajudou a criar? Porque ele abandonou o filho. Um dos idealizadores, né? Ronaldo Caiado. Mas, olha, veja bem, vamos voltar lá a questão da criação da nova via, o trabalho que vinha sendo feito, a Ronaldo conosco, era um dos pré-candidatos, né? Na nova via existia, aliás, 3 pré-candidatos, né? Era eu, tinha Ronaldo, Júnior fazia parte também, Júnior do Friboi, saiu, foi para o PMDB, certo? E com a questão da vinda da rede, a rede não conseguiu registrar o partido, veio para o PSB. Aí houve aquela questão da Marina, né? Que infelizmente teve aquela fala, aquele comentário que... Entrou, né, de sola. Ronaldo, ele decidiu por conta própria, certo? Porque ele antecipou, ele não conversou conosco, nem comigo, nem com o Jocelino, para discutir essa questão. Ele deu uma entrevista logo em seguida e optou por sair do projeto, certo? Eu respeito a decisão do Ronaldo, sou muito amigo do Ronaldo, gosto do Ronaldo, né? Eu não tenho que discutir isso, certo? Agora, se vocês perguntarem para mim, é difícil tê-lo novamente no projeto? Eu digo, é difícil. É impossível? Não é impossível. Nós temos até as convenções para trabalhar. Quem sabe nós podemos ainda chegar ao meio termo aí, ter Ronaldo, ter Marina, ter o pessoal... Seriam o quê? Quase 200 mil votos para vocês. Então, eu vou trabalhar, eu não desisto, né? Eu sou um idealista, eu sou um otimista, não tem esse negócio de ficar buscando obstáculos para a gente ficar aí choraminguando, não, vamos para frente. E como é que está a história, a conversa aí com o Eduardo Campos, agora nesse período de carnaval, com certeza o Galo tá cantando lá, né, no Pernambuco, é um dos destaques, né, uma das celebridades do Brasil neste momento, né, de carnaval. Como que está a conversa lá com o Eduardo Campos? A gente vê que ele continua muito na mídia, né, aparecendo, mas é aqui, qual que é a influência que ele está gerando? É muita. Eduardo é uma pessoa que é conhecido pela sua gestão, que ele implantou em Pernambuco. Você veja bem o que era Pernambuco há 7 anos atrás, com relação à segurança pública, era um dos piores estados em segurança pública. Recife era a capital mais violenta. O ano passado, em 2013, Recife ficou 140 dias sem um homicídio. Goiânia tem dia que tem 8. Certo? Inclusive, olha, de entre 60% a 70% do nosso plano de governo que nós estamos elaborando na área de segurança pública, nós vamos buscar em Pernambuco e estamos adaptando para o nosso estado de Goiás. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque o que é bom, você tem que ir lá buscar, você tem que no conjunto Pernambuco é bom? Porque tem muita pobreza ainda, muita desigualdade. Não, Zeni, quem fala isso, certo, não conhece. Mas por exemplo, no Agreste tem. Tem, mas olha o quanto cresceu. Pernambuco cresceu muitos anos a taxas chinesas, 11%, 12% ao ano, entendeu? O projeto de levar a riqueza, certo, por igual para o Estado, que é os incentivos fiscais diferenciados, que nós estamos falamos em 2010, esse projeto também é de Pernambuco, deu certo lá. Você pega hoje o Agreste de Pernambuco, vai para você ver o que é Caruaru, ver aquelas cidades que ficam mais no Agreste. A fábrica da Fiat está sendo construída no Agreste, não é na região metropolitana de Recife, certo? O Pacto pela Vida que foi implantado, questão da saúde, das escolas, né? Pernambuco tem mais escola em tempo integral do que no Brasil inteiro. Você sabia disso? Não. Pernambuco tem. Foi construído e tem mais escola em tempo integral do que no Brasil inteiro. Vanderlan, até que ponto a entrada dos membros da rede no PSB vai agregar, vai ajudar tanto nacionalmente quanto aqui em Goiás? A impressão que a gente tem aqui em Goiás, até o momento, mais atrapalhou do que ajudou. A gente viu alguns membros da rede em Goiás, inclusive, questionando os apoios do senhor. O caso de Martiniano Cavalcante e Elias Vaz,
que sugeriram que o senhor deveria deixar para trás o que eles chamam de velha política e questionando o fato do senhor ter o apoio do ex-governador Alcides Rodrigues. Wellington, nós temos aqui as pessoas em Goiás que foram os que foram pegar assinaturas, que foram para a rua pegar assinaturas, né, para a criação da rede. Esse pessoal está todo conosco, inclusive tem pré-candidatos, a Sueli é pré-candidata, são 3 ou 4 pré-candidatos, certo? São as pessoas que foram. Elias e Martiniano veio depois, filiou depois, era do PSOL, né? Do PSOL, filiou depois. Nós estamos conversando, é a opinião deles com relação ao doutor Alcides, com relação ao Ronaldo, respeita a opinião deles, não concordo. Como é que eu posso concordar quando eles chegam e dizem que o governador Alcides Rodrigues pode representar o atraso? Que jeito? Não é desagradável? Eles estão abrigados dentro do partido do senhor e dando declarações desse tipo. São ideologias diferentes, pré-candidato, aproveitando a pergunta? Olha, mas são ideologias diferentes. Olha, por isso que eu disse que respeito. Eles pensam uma coisa, né? Cada um tem... Mas você já pensou se todos pensassem da mesma forma? Não era nem partido. Eu não sei nem qual o nome que daria, né, professor Alberto? Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. No final, o que não pode haver, quando chegar nas convenções, é um para um lado, outro para o outro. Nós temos até as convenções para consertar, né, essas divergências que está tendo aí. Mas está muito claro, está muito evidente, ficando para a população ver. Eu acredito que deveria ser uma coisa mais interna no partido. Quando expõe, fica mais difícil para vocês, não? Eles estão lavando a roupa suja em público. Em público, Mas hoje a gente tem que observar que... Eu comento isso aqui há algum tempo e vou dizer isso assim de forma muito clara. Hoje o momento da oposição é esse mesmo. A oposição tem que criar fatos políticos. Porque se deixar, o governador deita e rola. Ele está com a máquina na mão. Não, mas tem que ser criado. A criatividade, Lujanine, nós trabalhamos com informação na mídia. Se não gerar polêmica, não gerar polarização, não dá atenção, não dá notícia. Infelizmente, mas vai dar voto? Essa é uma outra questão. Essa é uma questão, se vai dar voto ou não, é outra questão. Mas é uma questão de quê? De quem vai ocupar melhor espaço para isso aqui. Aí eu quero voltar a um processo que foi dito aqui. Eu até fiz um comentário hoje na Rádio Aliança, na 1090, com o Marcelo, na sexta-feira, e queria voltar a reafirmar esse comentário. Acho que o momento agora tem muita gente olhando para a fruta, e a fruta está muito verde, né? É hora de colher ela. É hora de observar ela vai amadurecer ainda. Se tirar ela agora, vai dar muito nó, vai estar amarga, vai estar verde demais. Não é momento de trazer as opiniões muito formadas agora. É momento de trazer o momento de observação, de chamar a atenção. Tal é que, quando o Vanderlan faz em pesquisa, e eu vou fazer uma pergunta em cima desse processo de pesquisa aí, Vanderlan, também nas qualis, tá? Essas pesquisas têm mostrado alguns indicadores. O indicador principal que a gente observa nessa pesquisa, que eu tenho observado em algumas pesquisas, é o quê? Que existe um flanco aberto. O flanco da rejeição. Da rejeição por aquelas pessoas que ainda não optaram em quem vai votar, mas rejeitam quem está aí. Quando você dá uma olhadinha na pesquisa, você pergunta assim, bom, você votaria em fulano e tal? Não voto em ciclano, não voto que está aí. Não voto nesse que está aí, nem voto em quem já esteve. Mas você votaria em quem? Ainda não sei. É porque estão observando. Isso, porque estão observando, justamente. Esse momento é de observação. A população, o que aconteceu com os movimentos sociais o ano passado, que os políticos até recuaram, sumiram tudo. Final do ano passado, para trazer gente aqui no Politec foi uma dificuldade, não foi, Luzini? Foi. Desapareceu. Ninguém está querendo pôr a cara para bater. No segundo semestre foi complicado. Certo? Sumiu todo mundo. Então, o que aconteceu nesse processo? O pessoal recuou. Aí a população está observando assim, não quero votar. E a gente sabe que esse índice de rejeição hoje desse grupo era quase 50%, 47%, 46%. É um flanco muito aberto no processo eleitoral. A pergunta que se tem é, quem é que vai ocupar, Vanderlan? A minha pergunta para você é essa. Existe um flanco aberto, as pessoas não querem votar em A, não querem votar em determinado B, porque já estão há muito tempo, querem votar, mas não tem ideia em quem vai votar. A minha pergunta para você como pré-candidato é essa, Vanderlan. Como é que você vai se posicionar para ocupar esse espaço? Certo? Você já disse, vou mostrar meu trabalho lá em Senador Canedo e tal, mas se você vai mostrar o Senador Canedo com quem vai mostrar em Anápolis, já saiu ganhando, que está em evidência. Né? Você já não está tão em evidência como o de Anápolis está aí hoje. E aí fica esse espaço, tem 3 pessoas querendo ocupar ele. Tem Vanderlan Cardoso, tem Júlio Friboi e tem o Antônio Gomide. A minha pergunta primeiro é essa, como é que você pensa em ocupar esse espaço
aglutinar esses votos e como é que você vai lidar nesse campo, que é um campo de 45%, 48% aí de possibilidade, mas que tem 3 mais 2 concorrentes muito fortes, muito bem preparados. Um tem muito dinheiro, está vindo com muita força, muita grana, está vindo de cima para baixo, chutando Deus de todo mundo aí, dizendo que é candidato, trazendo Roberto Carlos, trazendo Tony Ramos, trazendo Duda Mendonça, trazendo quem for que tiver que trazer para o processo aqui em Goiás. O outro vem com uma experiência aceitável, um respaldo de uma população de Anápolis, de uma prefeitura lá hoje muito bem conceituada. O Anapolino hoje diz o seguinte, vai emprestar o prefeito para ser governador do estado, certo? Que tem uma evidência política hoje, tem um apoio de um governo federal que está buscando uma reeleição, que é muito forte, e aí ainda tem um pré-candidato ao governo que está no governo com a caneta na mão viajando igual um louco, que é muito forte. Nós temos que considerar. O Marconi tem que dar respeito a ele. O homem é forte, está trabalhando, está andando, está se movimentando, está com a caneta na mão e está fazendo valer a caneta na mão como governador. E aí eu me pergunto, Vanderlan Cardoso vai se posicionar como? De que maneira? E como é que você vai trabalhar esse espaço? Professor Alberto, eu participei de uma eleição em 2010, estudei bem o Estado. De 2010 para cá, conheço muito mais esse Estado, a realidade, área por área. Tem 8 para 9 meses que nós estamos já trabalhando um plano de governo, com técnicos qualificados. Nós vamos agora começar nossas reuniões de trabalho por todo o Estado de Goiás. Nunca deixei de andar, o Estado de Goiás, né? Levando a nossa mensagem, falando, olhando no olho das pessoas, entendeu? Então, é dessa forma, não tem outra forma de fazer, não. Chegar e dizer assim, olha, o projeto que nós temos aqui para a segurança pública é esse, entendeu? Nós temos que investir aqui no serviço de segurança, porque aqui foi serviço de segurança das polícias foi sucateado, não tem mais ninguém, os poucos que ficaram estão em desvio de função, certo? Ao passo que Pernambuco tem 450 pessoas na área de serviço de inteligência, que é o serviço de inteligência que vai baratear os custos da segurança, que vai prender os traficantes, que vai resolver os problemas, grande parte é com serviço de inteligência, certo? Na área da saúde, da mesma forma, que eu conheço. Essa área aí eu conheço, entendeu? E conheço muito bem. Então, de lá para cá, nós aperfeiçoamos muito. Agora, Roberto Carlos não vota aqui. Tony Ramos não vota aqui. Aliás, ele nem comeu a carne, ele comeu. Certo? Então, não é por aí. Se nós formos pensar, gente, peraí. Se nós formos pensar, professor Alberto, em fulano que tem milhões, está comprando todo mundo, o outro que tem a caneta na mão, não sei o quê. Eu volto ao que eu falei para você no início. Peraí, quer dizer que eu não posso, então, ser o governador do estado de Goiás, nem candidato, certo? Aí nós vamos ter que mudar as coisas. Peraí, então o presidente do Brasil, nós vamos buscar o dono do Bradesco, o dono do Itaú, certo? É desse jeito. O presidente dos Estados Unidos tinha que ser o Bill Gates. Tinha que ser o Bill Gates. Se nós formos olhar por esse lado, coitado do Lula. O Lula ia ser o quê? Nem vereador ele ia ser. Mas não tinha condição nenhuma. Mas o senhor também entendeu? É um grande empresário. Não, e comparado com isso daí, mas olha, o que nós temos que separar é o seguinte, são as coisas pessoais. A pessoa que vem para a política e fala assim, eu vou pegar os bens pessoais e eu vou pôr na política, você pode ter, fica desconfiado. Aí tem treta, aí tem coisa, certo? Não faço política desse jeito, não. O que Deus me deu foi aquilo lá. E eu tenho obrigação ali com quase 2.000 pessoas, professor. São famílias que estão ali que dependem daquilo. Eu não posso chegar lá, sacrificar os bens da empresa que não são meus. Eu tenho uma responsabilidade ali com essas pessoas que está espalhada pelo Brasil afora, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa começar a chegar aí com rompante, por que isso, por que aquilo, você vê aquele bando de gente atrás ali, né, sim senhor ou não senhor, abre o olho. Tem alguma coisa errada. Da mesma forma é o governo do Estado. Por que essa preocupação com a gente? Principalmente comigo. Certo? Se não tem estrutura partidária, se não tem recurso financeiro igual eles têm, certo? Faz pesquisa, nós estamos subindo nas pesquisas. Eu só tenho o povo do meu lado. Quem que eu tenho, professor? Quem que eu tenho? Pode observar aí quais os grandes caciques. O ex-governador Alcides Rodrigues está comigo me apoiando, porque é um homem sério. Você pode ter certeza. O que achou do governador Alcides Rodrigues? Quando eu falo, olha, eu defendo, eu não sou de ficar jogando pedra em pessoas, certo? Eu sou de falar a verdade. Isso aí eu sou. O doutor Alcides pegou esse estado aqui, não tinha capacidade de buscar R$1 de empréstimo. Entregou com 6 bilhões. Se esse governador que está aí está fazendo alguma coisa, professor, é porque o doutor Alcides fez o dever de casa, deixou 6 bilhões, ele foi buscar empréstimo, está recuperando as estradas e fazendo alguma coisa no estado. Porque se não fosse isso daí, não estava fazendo nada.
Vanderlan, Nada, zero. O senhor falou que tem aprendido aí desde 2010, né, tem aperfeiçoado nas andanças pelo Estado. No entanto, a gente percebe que a estrutura partidária da Nova Via, ela diminuiu. Não só com a ausência do democrata de Ronaldo Caiado, mas também o PDT, por exemplo, que estava com vocês em 2010, a deputada Flávia Moraes esteve aqui e disse que ainda não sabe com quem vai caminhar, que tem conversado com a oposição, com o PT-PMDB, que tem conversado também com a Nova Via, mas que ainda não se decidiu. Quais são os partidos hoje que o senhor conta como certo que estarão nesse novo projeto e com eles é possível buscar essa candidatura? Wellington, eu posso dizer para você o seguinte, já temos o básico, certo? Eu já tenho muito mais do que o Enéas teve. E quantos milhões de votos o Enéas? O Enéas só chegava e falava assim, olha, meu nome é Enéas. Hoje eu já tenho como falar assim, meu nome é Vanderlan, sou do partido, minhas propostas é essa aqui, porque nós já estamos com quase 3 minutos e meio. Em 2010 nós tivemos 4 minutos. Agora, relação ao PDT, o PDT sempre deixou claro que vai comunicar nas convenções, certo? Nós temos uma conversa bem adiantada com o PDT, certo? A questão dos democratas também, quem sabe para frente. Nós estamos conversando com Solidariedade e tem mais 3 partidos que eu não tenho autorização para falar das conversas que nós estamos tendo. Em relação à Solidariedade, a gente percebe o Armando Virgílio, que é o presidente do partido, de certa forma, como o Ronaldo Caiado com dificuldade de se aliar ao grupo hoje da base aliada do governo do Estado. Como que estão as conversas do senhor com ele? Excelente, mas um grande amigo, estamos conversando. Agora as decisões só vai ser mais para frente. Não adianta querer antecipar isso agora. São os partidos, por exemplo, os que estão conosco, esses já estão desde o início, já chegaram e falaram, estamos conosco, que é o PSB, que eu sou o presidente, e quando eu fui convidado por Eduardo Campos, que é o nosso pré-candidato à presidência da República, foi com esse compromisso, da gente ser candidato aqui, porque o anterior, que era presidente, saiu do partido e foi para o PMDB. Então já vim com esse compromisso, tem a garantia, o compromisso do partido. O PRP, que é o presidente, é o Juscelino Braga, e o PSC, do ex-vereador lá por Anápolis, o Liminha. Esses são os 3 partidos que estão conosco hoje, certo? Se você for pegar o tempo de televisão desses partidos, mais o que é distribuído para os pré-candidatos, os candidatos, isso aí já dá em torno de 3 minutos e meio. Né? É muito tempo. Aliás, não precisa ter nem muito tempo. Tem partidos aí, tem pessoas aí que estão querendo ter 10, 15 minutos, não vai ter nem o que falar, vai ter que mais ficar se explicando, né? Com tanta confusão que tem. Nós vamos chegar com 3 minutos e meio, vamos mostrar propostas em 3 minutos e meio. Isso não der para falar, a coragem que eu tenho de ir para os municípios, certo? Um megafone, um microfone, de qualquer jeito. Nós vamos levar nossas propostas. Vai chegar para o cidadão. Você pode ter certeza disso. Dentre essas propostas, pré-candidato, você citou algumas por 2 vezes aí Pernambuco como um parâmetro de crescimento, entre outras coisas. Estará na sua, dentro da sua estratégia citar Pernambuco como exemplo aqui para Goiás? Em algumas áreas, sim. Deixa para o próximo bloco. Vamos fazer um bloco, porque a gente quer falar mais dessa questão de agendas, né, de projetos. No próximo bloco, então, nós vamos voltar aqui com Vanderlan Cardoso, ele que é aí o pré-candidato pela Nova Via. Agora não é mais Terceira Via, é Nova Via, né, aqui no estado de Goiás, e já aglomerando. Não quer contar aqui um pouco, né, dos nomes que vão estar compondo. A gente vai tentar tirar dele aqui ainda, mas a gente volta então daqui a pouquinho. Não sai não, é só o tempinho de tomar um café e voltamos. De volta com Politeia, pura política neste domingo, um período de carnaval, e nós estamos aqui entrevistando hoje Vanderlan Cardoso, ele que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás, e nós deixamos aí no primeiro bloco uma pergunta, né, o Segismar fez aqui uma pergunta para o nosso entrevistado, que era se ele estaria utilizando, né, o exemplo de Pernambuco na sua campanha aqui em Goiás. Então. Bom, Segismar, olha, o que é bom, certo, que deu certo em Pernambuco, nós vamos estar, sim, adaptando ao nosso estado de Goiás. Em 2010, eu já peguei boas ideias de Pernambuco, né? Os incentivos fiscais diferenciados, né? Os polos tecnológicos, levando para as regiões menos desenvolvidas, né? O Pacto pela Vida, né? Que foi implantado ali. Como também eu fui buscar lá em Santa Catarina, a descentralização do Estado. Qual que é o modelo? Já era um pensamento que eu tinha, levar o Estado para próximo do cidadão. Sr. Alberto, eu estive lá esses dias em Posse, no Nordeste goiano,
E conversando numa reunião com o empresário, ela falou, olha, senhor Wander, o senhor tem, caso seja eleito aí realmente, né, o senhor seja candidato e seja eleito, né, traga para cá para a gente resolver, tirar as licenças aqui, entendeu? Porque nós, para tirar uma licença ambiental, tem que ir lá para Goiânia e a gente está cansado, vai lá, volta, é 1 ano, 2 anos, 3 anos para tirar uma licença ambiental. Então, em 2010, quando nós colocamos aquele projeto, né, de descentralização do Estado, levar o Estado para o interior, não é para criar cabide de emprego, não, para resolver os problemas nas regiões, foi de Santa Catarina, lá deu certo, nós fomos lá buscar. Né? Para que nós vamos inventar a roda? Ela já foi inventada, vamos pegar os bons projetos e trazer para que seja adaptado. Eu fiz isso em Senador Canedo, os projetos lá premiados, né, grandes projetos que nós levamos, não foi ideia nossa, não. O remédio em casa, né, eu fui buscar em São Paulo, adaptei para o município e hoje está em centenas e centenas de municípios pelo Brasil afora, certo? Não foi ideia nossa, não. Aí, como também, a gente ouvindo a comunidade, a população, senhor Alberto, a gente traz ali, pega boas ideias e os programas simples vêm da população. Olha o projeto Família na Escola. Família na Escola nasceu em Senador Canedo em 2005. Sabe de quem que foi? Uma ideia? Foi de uma senhora moradora de um bairro mais simples de Senador Canedo, que tinha 3 filhos e queria estudar. A ideia foi dela, não foi do prefeito, que era eu, não foi do secretário da equipe dele, não. Hoje está em milhares de municípios pelo país afora. Então, onde tiver exemplo, pode ser governo do PSDB, Minas Gerais. Né? Como não quebrar uma empresa de energia, capitalizar ela e comprar outras fora? Eu estou indo buscar em Minas Gerais, o exemplo é Minas Gerais. Governado por quem? PSDB. Né? Pelo PSDB. De 2010 para cá, todos os membros da oposição falaram muito nessa questão da união como o caminho para vencer, né, a base aliada que está aí desde 1998. Inclusive, essa união, tanto PT como PMDB, citavam o nome do senhor, como oposição que é, para que pudesse estar junto a esses projetos também. A pré-candidatura de Eduardo Campos à presidência da República, com a necessidade de um palanque aqui, sepulta essa possibilidade de união entre PSB ou PT e PMDB aqui em Goiás? Wellington, não é devido à pré-candidatura do Eduardo, não. Se não tivesse, se ele não fosse pré-candidato, nós estávamos no rumo, já está definido, certo? Eu não acredito em união das oposições em Goiás, certo? A gente não, o projeto que eles têm é um projeto que é diferente do nosso, certo? Não dá, não tem jeito, entendeu? E um eventual segundo turno? Eventual segundo turno é diferente, vai conversar, entendeu? Desde que não seja para mudar o que nós pensamos, os nossos projetos que eu defendo para o estado de Goiás, certo? Não tem problema, entendeu? Agora eu não acredito, eu vou ficar jogando conversa fora, eu vou chegar aqui com vocês aqui, numa entrevista boa como essa, e vou ficar aqui, não acredito, não sei o quê, papapá. Sabe o que é isso? Se me chamar para conversar, eu vou conversar, né? Não, o senhor Alberto, sabe o que eu acho que alguns que ficam falando isso? Eu só vou se o fulano der a bênção, eu só vou se tiver união. Isso é fraqueza, não acredita no projeto não, ué. Que negócio aí, vai ser o candidato só se tiver todos os partidos, só se tiver todo o tempo de televisão, só se tiver todo o dinheiro do mundo, entendeu? Só se não tiver adversário. Tem candidato aí que não quer ter adversário. E mesmo assim, se sair, vai perder. Porque o povo não vai votar nele. Presidente, a gente vê, assim, tem uma imagem, né, do político como uma pessoa um pouco distante da população, de difícil acesso. Muitos procuram aí os gabinetes de vereadores, não conseguem encontrar os vereadores, encontram os assessores, mas os vereadores mesmo é difícil. Deputados da mesma forma, né? Governador, então, vou te contar. É complicado encontrar um homem, né, nessa estatura. O que o senhor pretende fazer para estar mais perto da população? Porque eu acho que o povo precisa de um novo que se apresente como algo acessível. O senhor pretende ser assim? Porque eu vi que o senhor mudou muito, né, de 2010 para cá. O senhor mudou muito. O senhor está mais falante, está mais convicto de tudo que o senhor pensa, né? E aí, tem o povo, abertura para o povo também, nessa agenda que o senhor está se propondo? O senhor é do estilo que toma banho de povo? Pega na mão Você sabe mesmo, qual que é a sem limpar? diferença, gente, de alguns pré-candidatos aí para mim? É porque eu vim de lá. Eu sei o que é passar dificuldade, entendeu? Quando eu engraxava sapato, quando eu era feirante, quando eu era garçom, certo? Pequeno comércio, vendendo salgado e bolo na rua, eu sei o que eles passam. Por que eu implantei uma melhor saúde do nosso país hoje, Senador Canedo? Porque eu sei, quando meus pais lá, eu venho de uma família de 5 filhos,
Quando meus pais, aí, um de nós adoecia lá, a dificuldade que tinha até para chegar no hospital, ser atendido e depois para comprar o remédio. Certo? Olha o que nós implantamos lá. Olha as escolas que nós construímos em Senador Canedo. Olha a geração de emprego e renda. Eu sei o que é passar dificuldade, entendeu? E eu fui prefeito 5 anos e 3 meses. Viu, Gersmar? 5 anos e 3 meses. Se pegar tempo de gabinete, que eu passei em gabinete, não deu 60 dias nesses 5 anos e 3 meses, contar todas as horas que eu fui em gabinete. Eu estava no meio das construções, pode ir lá e pegar de testemunha a população do Senador Canedo. No meio das construções, recebendo a população e despachando lá, às vezes lá no meio, em cima de um capô de um carro, estava despachando com o secretário, certo? Era dessa forma, senão como é que eu ia dar conta? Eu fiz 1.215 obras em 5 anos e 3 meses, quase uma por dia, toquei 165 obras ao mesmo tempo. Se eu não estivesse no meio do povo, como é que eu ia fazer isso? Mas o senhor reconhece que tem um grande adversário, que Antônio Gomide, ele está com quase 90% de aprovação, né? Mais de 80% de aprovação olha... em Anápolis, e é um grande cabo eleitoral. A população, o voto daquelas pessoas, e dizer para outras, né? Olha, pode votar. Então, um grande adversário, porque tem a população do lado. Antes de eu responder a Luzeni, só acredita que Gomide vai com Íris como concorrente ou ele vai com... Se Íris for, ele não vai? Senhor Alberto, todo dia a gente... Né, é um cenário, né? Cenário, todo dia é um cenário, né? Tem manifestação proibida. A fruta está muito verde ainda. Aí depois os do outro lado ficam comemorando, porque diz que foi pouca gente. Do outro lado diz que já foi 148 diretórios, e aquela confusão toda. Aí o Gomide põe o pé na porta lá e na parede, diz, não, agora é minha vez, eu vou ser, entendeu? Mas é desse jeito mesmo, tem que discutir, tem que colocar os nomes, né? Eu só posso dizer o seguinte, o que vier, do jeito que vier, é 3 palitos, não tem jeito, o que nós vamos fazer? Ou então eu vou ficar aí choramingando e querendo escolher adversário, entendeu? Uhum. E a estratégia? O senhor falou da outra vez que esteve aqui com a gente que buscaria fazer um projeto e tentar apresentar primeiro que os demais, né? Como que está essa história até agora? Zeni, nós já estamos tão adiantados, só vai começar agora as reuniões de trabalho, porque as particularidades nos municípios, né, é de lá que nós estamos pegar. Eu ouvi o povo da região. O senhor está ouvindo? Como que está essa história, dessa agenda positiva que o senhor... Tá excelente. Nós vamos começar agora as reuniões de trabalho mesmo, que é levar e colher essas sugestões para terminar o plano de governo, certo? A partir de março. Já tem a agenda já definida até as convenções. Até as convenções já está definido. Nós vamos ser o candidato que vai chegar no dia da convenção, vai registrar a candidatura e também o plano de governo junto. Mas é um plano de governo que não foi feito só para mostrar lá no TR, não. É com metas, os programas que nós vamos apresentar e que está sendo discutido exaustivamente por essas pessoas e comigo, certo? É dizer quanto vai custar, de onde vai vir o recurso. Ano após ano. E o que nós estamos planejando não é para os próximos, só nos 4 anos, não. Nós estamos planejando Goiás, como eu planejei Senador Canedo, 20 anos para frente. De onde o senhor tira essas referências para poder colocar no plano? Para colocar, primeiro, nós concluímos um diagnóstico do Estado, até o momento. Então, daí... Certo? Um diagnóstico do Estado. Porque para qualquer pré-candidato que apresentar aí qualquer proposta, ele tem que olhar a situação do Estado financeira. Se vai apresentar um programa para o servidor público, já tem que olhar como é que está a folha. Porque senão vai ficar igual que está aí. Prometeu e não cumpriu. Né? Se hoje não tem um funcionário público, certo? É porque não cumpriu. E o mínimo, quando falou lá, acertou. E outra coisa, foi registrado em cartório quando assentou com o sindicato dos professores, certo? Os profissionais da educação registrou em cartório, certo? E uma das coisas que estava lá naqueles pedidos ali, que acertou com o sindicato, era direitos adquiridos. O que é database? O que é titularidade? Não é direito adquirido? Foi cumprido? Não foi. As propostas que fizeram lá no governo anterior, construção de 100 centros tecnológicos. Quantos construiu? Nenhum. 0, entendeu? Que moral que tem para chegar agora e dizer para o eleitor goiano, por isso que está nessa rejeição toda, dizer, olha, eu não fiz porque não sei o quê, porque faltou terreno, vai jogar na costa dos prefeitos? Mas existem várias outras estratégias, como, por exemplo, as rodovias, que ele está batendo bastante nessa questão, da escola em tempo integral, que está sendo aumentada. Agora, né? se ele... Existem vários outros trabalhos na infraestrutura, por exemplo, que pode ser apresentado. Se ele falar a verdade, aí o eleitor pode até dizer assim, olha, eu reconstruí algumas rodovias, certo? Porque o doutor Alcides fez o dever de casa e deixou o dinheiro aí
encaixa para mim. Não vai falar isso não, Vanderlan, sem chance. Mas aí eu tenho que falar a verdade. Não pode ficar maquiando, não. Qual cidadão goiano hoje que não sabe que essas reformas que estão sendo feitas nas estradas aí, que algumas já começou a esburacar, certo? Que esses recursos, Luzeni, não é federal. Qual os investimentos que está sendo aí no Estado, sendo feito com recurso do Tesouro? Candidato, acho que é cedo ainda, claro, vocês estão trabalhando na formatação do projeto de governo e tal, mas eu gostaria, eu estou torcendo para chegar logo o período eleitoral para falar de projeto de governo, de ideias, tá? Que eu gosto muito desse assunto, eu até torço para ter o máximo de candidato que tiver, melhor é, porque não ter maior grau de discussão de projetos, de ideias, as populações vão poder ver ideias novas, ideias inovativas, tudo mais, tá? Agora, eu quero te perguntar, porque basicamente, tá, o anseio da população hoje, eu estou observando, acompanho, estou envolvido com um grupo de pesquisa aí, nós estamos acompanhando o cenário. Eu vejo, o problema de segurança é um trem gravíssimo hoje. A população está pedindo socorro. A população está indo para agressão já. Estão vendo cara de cidadão agredir bandido na rua. De justiceiro mesmo. Estão vendo cara de bandido matar. Bandido já está matando bandido. Bandido está começando a matar bandido. Não tem nenhuma política nem nacional com relação à droga, não vê nada de recuperação, de apoio nem das entidades. Você viu uma entidade não governamental aí sendo fechada porque não tinha uma licença para funcionamento de uma prefeitura aqui em Goiás. Isso é um absurdo. Com mais de 60 internos, tem que pensar na vida humana que está ali. Então, quer dizer, não vejam algo da segurança, queria ver a sua proposta em relação à segurança, ligada à questão da droga, porque os dois estão associados hoje. São duas mesmo na pré-campanha, nós podemos discutir isso. Isso, podemos. Eu quero ver sobre isso, quero ver um problema, quero ver o senhor falar, quero abrir a oportunidade para o senhor falar de um outro tema, o que o senhor está pensando. O senhor falou, vou buscar ideias, mas o senhor já tem algum referencial, o senhor já tem um ponto de partida sobre outra questão além de segurança, mobilidade urbana. Nós estamos hoje com um problema seríssimo. Goiânia hoje é um caos. Qualquer hora de Goiânia durante o dia, você não anda em Goiânia mais, porque não tem um planejamento, fala em VLT, não sei o quê, fala em metrô, mas não existe algo pragmático em relação para Goiânia hoje. Se for tomar decisão agora, vai dar um efeito daqui 5, 6, 7, daqui 10 anos, para trazer um efeito realmente para a cidade. E outro assunto é a questão da saúde, que é um problema crônico, um problema brasileiro, um problema que nós não sabemos como lidar com ele. Eu não estou nem colocando a educação. Não estou nem colocando educação, mas estou colocando esses três hoje. Questão da segurança alinhada com o problema da droga, questão da mobilidade urbana e a questão da saúde. O que o pré-candidato está pensando, olhando para frente, em relação a esses 3 pontos? E olha que o senhor vai ter mais de 3 minutos e meio. Viu? Olha, mais de 3 minutos e meio. É verdade, 1h30 aqui para o senhor falar. Professor Alberto, você sabe o que é o problema da droga? Você pode ver que essas violências estão mais vinculadas à droga, certo? Eu falei de um ponto aí que nós vamos investir maciçamente. O que é? Serviço de inteligência. Certo? Pegar o traficante. Porque está se discutindo aí construção de presídio sem licitação. Pegar o traficante e fechar as divisas, né? Certo. Agora, nós temos que tratar os que estão aí, não tem? Tratar os que tem aí. O governo é competente para isso? Não é competente para fazer isso. O governo tem que ser o órgão repassador e fiscalizador. Quem que é competente para fazer isso aí? A sociedade. É a sociedade. É as casas de recuperação, é as ONGs, que tem muitas aí que faz, são as igrejas. As igrejas católicas, certo? Evangélicas. Olha, aqui na saída para aqui nessa cidade aqui, próximo aqui a Iumas. Saída para Iumas. Aquela primeira cidade ali que eu esqueci. Goianira. Goianira. Ali tem uma casa de recuperação de jovens livres ali, que às vezes tem 70 pessoas lá recuperando, certo? Se fizer um convênio com eles, o Estado, de ajudar R$15.000 por mês. O projeto nosso de 2010 era por pessoa internada, sendo repassado depois. Era R$380 por pessoa, certo? Mas ele falou, se passar R$15.000 por mês, já ajuda, certo? Lá em Umas, tem um vereador lá em Umas que tem uma casa de recuperação. 22 pessoas estavam lá o dia que eu fui, recuperando. Se o Estado fizer um contrato, um convênio aqui, de quanto que ajuda? R$5.000 já me ajudaria. Eu ainda colocaria mais 10 pessoas aqui, mano, para recuperar. E assim é no estado inteiro. Eu tenho mandado e eu vou procurar visitar. Que há quase 20 anos nós fazemos um trabalho. Eu sei do que eu estou falando. Certo? Porque você sabe, professor Alberto, que isso aí é mais uma questão espiritual. O Estado é incompetente para isso. O CREDEC é R$25 milhões que está aí no orçamento para recuperar 70 pessoas. Para manter um CREDEC desse tamanho, vai ser quantos milhões por ano? 25 milhões para um CREDEC? Um CREDEC. 25 milhões para construir um CREDEC. Né? Para recuperar 70 pessoas? 70 pessoas. Nossa. Certo?
Sem contar que depois vem ali, vai ter que, para cada um deles vai ter que ter tantos assistentes sociais, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo, entendeu? Aqui, o pessoal aqui de Goianeira, sabe como é que eles fazem? Eles vão buscar verdura no Ceasa, os empresários fazem doação de biscoito, de comida, certo? Vem patrocínio em recursos, em dinheiro, as famílias ajudam. E as coisas vão acontecendo. Não é dessa forma, aquele negócio foi para aparecer na televisão na época de propaganda. Muito bonito. Qual que é o outro que você perguntou? Questão da mobilidade. Mobilidade? Olha, urbana. VLT se discutiu em 98, 2010, 2002, 2010. Já passou a época de VLT, gente. Hoje é os corredores que funcionam. Onde tiver cruzamento, fazer as trincheiras, fazer viaduto. Hoje tudo é pré-moldado, gente. Vislumbraria aí um metrô para o futuro? Olha, esse negócio é muito caro. Nós temos que estar de acordo com a nossa realidade. O Brasil não está tendo nem trem de pouca velocidade. Mas outras capitais têm. Trem-bala. Outras capitais têm. Capitais do mesmo tamanho da gente têm. Pois mas olha, que a questão Brasília é separada. Brasília não tem compromisso com saúde, com educação, nem com segurança. É o governo federal que mantém, certo? Então nós temos que ver a nossa realidade. Como é que a gente vai falar em metrô, gente? Nós estamos devendo até os cabelos da nossa cabeça. Está endividado aí, ué. Nós temos que fazer de acordo com a nossa realidade, é pé no chão. Daqui para Brasília é fazer o trem-bala, depois já vai ser o trem-piqui, que faça o trem-piqui. De acordo com a nossa realidade. É 90 km por hora, então vai chegar com 90 km por hora, é o que nós damos conta de fazer. Mas uma pergunta do professor, no caso de Goiânia, que o transporte é caótico, o transporte público ele não ajuda em nada. Qual que seria o projeto do senhor para resolver esse problema? Corredores exclusivos, gente. Mas não está dando certo, você pega o eixo Anhanguera. O eixo Anhanguera funciona. Agora, nos cruzamentos, o que para? O que para o trânsito? É os cruzamentos. Dos cruzamentos você faz trincheira. Dependendo do caso, você faz um viaduto por cima. Hoje tudo é pré-moldado, gente. Não é esse bicho de 7 cabeças, não. Aplica bem os recursos para você ver se não dá de fazer. Mas como é que... O senhor falou uma coisa que me veio aqui à mente, a possibilidade do senhor, então, vetar alguns projetos, de suspender, vamos assim dizer, alguns projetos, programas do governo. O senhor pensa em fazer isso? Porque, por exemplo, nos Credex, eles já foram licitados, aquela história toda, né? Já estão em processo já de construção. E vão provavelmente estar em alguns aí funcionando ou já a ponto de funcionar. Faz o hospital. O senhor vai mudar? E é capaz? É possível fazer isso? O que vê que foi inviável, que não tiver condições, que não tiver como manter e que não tem resultado, mas vai manter por quê? Vai ali, aquele prédio ali, dá para fazer um hospital, transforma em hospital. Você vai ter coragem de fazer isso? Mas claro que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu tenho. Nós resolvemos os problemas de Senador Canedo quando chegava lá dos viadutos que tinha que fazer em cima da rede ferroviária, que a rede chegava, não, aqui tem que fazer um viaduto de não sei quantos quilômetros, não sei o quê. Nós peitamos e fizemos lá o que tinha que fazer e o povo passou, entendeu? Se nós ficarmos muito aí nesse, não, porque aqui vamos fazer isso aqui, manter porque foi feito, com um absurdo, não tem condições de manter, ou tem que passar para a OAS. Isso aí foi feito para passar para a OAS. O senhor falou sobre a questão dos corredores. A gente vê que aqui em Goiânia, por exemplo, os corredores é de administração do governo municipal, né? É da prefeitura de Goiânia. Os corredores, o eixo Anhanguera é do Estado. O eixo Anhanguera, mas, por exemplo, em outros lugares, né, em outras avenidas, é de responsabilidade do município. Como o senhor pretende trabalhar com a prefeitura, por exemplo? Dimash, é resolver o problema. Quando você leva a solução para o povo, você tem o povo do lado, se resolve. Mas aí o governo vai poder investir? Você pode pegar aqui, estender isso para Senador Canedo, estender para Trindade, pegar e estender aqui para Aparecida de Goiânia, certo? Fazer esse estudo, que a maioria já está feito. Eu lembro quando era prefeito, foi várias vezes, eu sentei com o prefeito de Goiânia, à época, Iris Rezende Machado, nós discutimos ali a chegada a Senador Canedo. Aquele projeto que está sendo executado da GO 403 é um projeto que eu mandei fazer em 2007 e doei para o Estado. Aquilo que está sendo construído lá. Então, quando tem boa vontade, independente de partido, resolve-se o problema. Como que o senhor está vendo esse momento aí, de certa forma, de crise no transporte coletivo, que foi o que desencadeou, né, as manifestações no ano passado, e que está voltando à tona? As pessoas querem qualidade. O poder público, de certa forma, tem dificuldade em desonerar ou em conceder gratuidades. O ganha-tempo, por exemplo, que foi feito, já foi suspenso aí por decisão judicial a pedido da Justiça. Há uma solução em curto prazo para essa questão da qualidade do transporte público? Passa pela boa vontade, né? União política.
Quando eu representava os prefeitos da região metropolitana na CDTC, nós levamos uma proposta lá que era para trabalhar junto com os deputados estaduais e federais, que era a desoneração de toda a cadeia do transporte coletivo. Só aí baixa 30%. Por que não pegaram agora o pré-sal, tirou 10% para o passe livre estudantil? 10%. Só não precisava mais do que isso. Né? Uma parte para a saúde, porque o pessoal está enganado com esse negócio de educação, tem que aumentar recursos para a educação. Né? Educação, os 25% que tem, dá para fazer e olhe lá, ainda sobra dinheiro. É porque aplica mal os recursos, certo? Então, o transporte coletivo, passe livre estudantil, é começar a agir em conjunto. Agora fica aí cada um olhando para o seu próprio umbigo, não resolve os problemas. Sobre essa questão das manifestações, a gente viu aí, tem visto, né, costumeiramente, que o pessoal está falando, olha, nós vamos apertar o cerco, nós vamos para as ruas e o período eleitoral vai ser do mesmo jeito. O senhor teme, por exemplo, durante os comícios, uma manifestação, ou de repente os próprios adversários colocar gente infiltrada? Há essa possibilidade? Vocês já chegaram a pensar nessa possibilidade? Olha, no mês de junho foi as manifestações, não foi? Sim. Sabe o que mais o Ronaldo Caiado nós estávamos fazendo no mês de junho? Levantando a bandeira. Nós estávamos fazendo comício lá em Nazário, pedindo voto lá para o nosso pré-candidato, fazendo comício, fazendo caminhada nas casas. Segundo o pessoal de Nazário, os comícios que nós fizemos lá foram os que deu mais gente em toda a história de Nazário. Cerca de quase um terço da população estava nos comícios, no meio das manifestações. Nosso candidato lá saiu com 2%, o candidato do governo aí saiu com 69% a candidata e nós ganhamos as eleições. Porque eu não tenho vergonha de dizer que sou político, de chegar e pedir voto. Não tenho do que me envergonhar. Agora, tem uns que sim. Tem uns aí que eles podem ter cuidado, que na época de campanha não vai poder nem subir em palanque. Mas você não tem certo? Manifestações em cidades grandes como Goiânia, Aparecida, Anápolis, entre outras? Olha, eu não temo, sabe por quê? Porque eu tenho histórico na política. Eu tenho histórico, não tem. Eu quero ver. A pessoa falar o quê? Manifestação em que sentido? Porque, na verdade, a manifestação é mais em cima dos corruptos. Mas, na verdade, não Você pega aí a manifestação da Polícia Civil agora. Né? Por que houve a manifestação da Polícia Civil, professor? Por que houve? Porque em 2010 fizeram as propostas para eles e não honraram nada. Porque se não tivesse feito as propostas para eles, certo? Não estava acontecendo esse desmanto, que é essa confusão toda. Eles só querem o que foi prometido para eles. Nada mais. Certo? Agora, o que está colocando aí? Né, que vai dar o que eles pediram, as reivindicações do que foi acordado, para pagamento quando? No outro governo. Em novembro, a partir de 2015, 2016. No outro governo. É? Quem assumir vai ter que abacaxi. Agora aí eu volto lá quando o doutor Alcides assumiu. Quem honrou os 16 planos de cargos e salários que o atual governador fez na época? Quem honrou foi o doutor Alcides, por funcionalismo público. Mas esse discurso do doutor Alcides, eles batem, a oposição aí, contra o governo do Alcides, bate justamente na questão da folha. Chegou na época, ficou uma folha atrasada, né? E pegou o Estado com o negócio da CELG mal resolvido, que não era bom para Goiás. Esse é o discurso. Como é que contrapôs esse discurso? Porque com a verdade. Roberto, só com a verdade. Você entra lá no site. Vai trazer? Porque fica um falatório. Roberto, você entra ali no site do PSB, aliás, que foi o único partido que se manifestou falando a verdade da negociação anterior para essa negociação agora, que perdeu, nós, os goianos, perdeu mais de 6 bilhões de reais, lá mostra toda a negociação, certo? Agora, eles falarem que o doutor Alcides deixou uma folha, não. Ele deixou 490 milhões de reais, certo? Mas deixou 1 bilhão quase de ICMS, que era para fechar, ia sobrar quase 400 milhões para o governo atual, na época, entendeu? Que o ex-senador, na época ele era senador, mandou aquela carta dizendo que não honrou o compromisso, certo? Porque quando fez o financiamento que passou para a CELG imediatamente pagou o Estado quase 1 bilhão de reais de ICMS, que era da época do doutor Alcides. Então é falando a verdade, eu não tenho medo de falar a verdade, não. Não tenho rabo preso com ninguém. Vanderlan, eu até acompanhei essa carta que o PSB divulgou, né, em relação à negociação da CELG, mas de certa forma não faltou força política do governo anterior, que teve 4 anos para resolver a questão da CELG, ficou para o último ano de mandato, nos últimos minutos, chegando ao ponto da comissão de transição do governo eleito vetar o acordo? Olha, não faltou não. Primeiro que não tinha capacidade de buscar R$1 emprestado, nem meio centavo emprestado, o Estado tinha. Então foi se resolver a questão fiscal, colocar o governo em ordem,
pagar as antecipações de receita, que foi quase um ano para pagar só as antecipações de receita que foi feito com as grandes empresas do estado de Goiás, ele honrou todas. Então, colocar a casa em ordem. Aí teve sim, aí chegou o momento que tinha condições de buscar o empréstimo. Aí foi que começou a negociação para chegar naqueles 3 bilhões e 700. E o estado ia ficar com 93% da CELG, com 3 bilhões e 700. O governo aí buscou 3 bilhões e meio, certo? Entregou 51% da CELG e agora tem que passar mais 1 bilhão e 900 para a CELG, que a Eletrobras não quer assinar se não passar mais 1,900. Então, o Estado, são quase 6 bilhões, em vez de 3,700, quase 6 bilhões. 5,4 bilhões. Em vez de ter 93% da CELG, porque se tivesse sido, na época, saído o empréstimo, em 2010, quanto que a CELG não valia hoje com as contas estando operando aí no azul? Certo? Valia mais de 10 bilhões de reais. Quanto que é 93% de 10 bilhões de reais? São 9 bilhões e 300. Só você fazer as contas, quanto que nós perdemos, gente. Isso está explicando lá no site do PSB. Agora, qual partido de oposição que teve coragem de falar isso aí? Pelo contrário, teve pessoas aí que foi defender a negociação. Não falou a verdade, entendeu? E tem que falar a verdade. Isso que, olha, Luzanir, você me falou uma coisa no início. Não, eu estou vendo o senhor mais à vontade. O PSB me dá essa liberdade. Eu chegar aqui e falar as coisas. Me dá essa liberdade, entendeu? Mas isso não é um pouco de maturidade? Não me lembro, na época, aproveitando a pergunta da Luzeni, em 2010, no debate, senti um pouco o senhor mais calado, inclusive com as críticas do então governador Marconi Perillo contra o governador Alcides Rodrigues. Eu me lembro que o senhor não defendeu muito naquela época. Nossa, e hoje eu sinto o senhor mais falante. Como é que seria hoje você não acompanhou os debates. Acompanhei todos os debates da televisão. Nós tivemos um debate aqui. Hoje eu sinto o senhor mais falante, mais à vontade. Como é que seria hoje o debate Vanderlan Cardoso versus Marconi Perillo, que é um exímio orador? Com certeza, debates de ideias. Agora com os contrapontos. O senhor hoje está bem mais falante. Com os contrapontos, hoje eu digo para vocês que em 2010 nós conhecíamos uma realidade do Estado. Hoje eu conheço muito mais do que em 2010. E eu quero ver eles me questionarem com os números, porque você olhar lá o que nós apresentamos com relação à negociação da CELG, está os documentos juntos. Está os documentos juntos. Então, que questionem. Questionaram? Não questionaram. O senhor vai ter um pepino para resolver pela frente aí. Aliás, vários, né? Pela frente. E a gente vai, então, fazer outro intervalo para a gente seguir para o terceiro bloco aqui do Politec, é pura política, hoje com Vanderlan Cardoso, falando a respeito aí de todas essas movimentações, né? De partidos, do partido dele e o que ele está organizando para poder, então, criar musculatura nesta candidatura dele, né? Pré-candidatura por enquanto e na candidatura posterior. Será que ele vai mesmo ser referendado? Quais são esses partidos que estão apoiando Vanderlan neste momento? Está gostando do discurso dele? Na sequência, nós vamos voltar, então, falando mais a respeito desta figura política aqui do estado de Goiás. O professor Alberto, inclusive, já tem uma pergunta e a gente volta já, então, com ela. E ficou, né, uma pergunta para ser feita agora por professor Alberto, né, que está um pouco calado. Ele é assim, ele fica calado, aí de repente quando ele vai falar, ele fala bastante e engalfinha, né? Será que vai ter agora uma alfinetada? Vai ter mais uma alfinetada, assim. Porque o Wellington é muito lúcido, o Zé Jamar é muito lúcido. Eu gosto desses meninos, esses meninos mais novos, eles são muito lúcidos, vivenciam muita política, estão mais presentes. Eu fico até mesmo aprendendo com eles aqui, fico observando. Então, para mim, é um prazer estar aqui com essa bancada, né? Eu fico olhando esses discursos. Nós recebemos aqui o vice-governador recentemente, recebemos agora o pré-candidato pelo PT, o Antônio Gomide, estamos recebendo o Vanderlei agora, o Vanderlan Cardoso, pré-candidato aí pelo PSB, né? E eu fico ouvindo os discursos, eu fico tentando me colar ou me posicionar até a empatia do povo, ficar no lugar do povo, de quem está lá do outro lado ouvindo, né? E aí, Vanderlan, fica uma bagunça geral. Que um vem e fala assim, ó, esse governo modernizou, resgatou, tem dinheiro porque trabalhou sério, fez gestão de estoque, pegou o Estado com uma folha de pagamento atrasada e pegou com o cego sem resolver, foi lá, resolveu, e está fazendo obra, reconstruindo estrada. Você fica, puxa vida, que Estado maravilhoso esse, está bom demais. Aí vem um outro e já fala o seguinte, olha, não é bem assim, as coisas estão com dificuldade, mas... Aí vem um e fala assim, ó, o governo só está de jeito porque tem crédito, porque teve crédito para buscar recursos
recursos para fazer as coisas acontecerem no Estado. Porque um fez a obra bem feita. Mas um diz, fica aquela dizer, um é vilão, né, e o outro é mocinho nessa história. É a história que o povo fica confuso. Onde é que está a verdade mesmo dos fatos? E aí eu quero saber, se o Alcides fez o dever de casa, deu prioridade em colocar o Estado no devido lugar para dar condição de governabilidade de um governo futuro que pudesse vir, certo? Se ele fez isso, por quê? A pergunta do povo é, por que está tão calado? Por que isso não vem para evidência? Por que não se fala isso? É porque vocês não estão tendo acesso à mídia? Por que vocês não estão tendo acesso à população? Por que não se fala disso? Por que vocês estão tão calados? Por que o Alcides está tão calado? Por que é o jeitão dele? Por que o Braga está tão calado? Por que vocês estão tão calados? Né? Por que não vem mais evidência, não dá mais embate, não traz mais consistência para a gente ouvir e até depurar um pouquinho essas informações? O Luzenê, você tem razão, viu? Ele fica calado, mas quando fala, né, ele... Mas olha, só Alberto, eu disse aqui que quando a gente fala, nós falamos com dados, apresentando documentos. E quem falou sobre essa questão que o Estado não estava endividado, que recebeu, que estava tudo em ordem, é o próprio governador, através do secretário da Fazenda, que mandou documento para o STN, dizendo que estava tudo tranquilo. STN? Né? Secretaria do Tesouro Nacional, certo? É o que autoriza o crédito para o Estado, certo? Agora, eu sempre que vocês da mídia me dão espaço e me questionam, me dão oportunidade, ou seja, em rádio, jornal ou televisão, eu tenho colocado os meus pontos, entendeu? E sempre que sou questionado, por exemplo, você falou com relação à energia, sobre segurança, sobre saúde, eu coloco os pontos que eu defendo, certo? Porque se hoje eu sou um pré-candidato, e sou pré-candidato porque eu não concordo com a forma que o Estado está sendo administrado. Porque se eu concordasse, eu estava apoiando o atual governo. Eu quero o melhor para o meu Estado. Certo? Então, sempre que me dá o espaço, que é a oportunidade, entendeu? Ou através do site do partido, ou através das entrevistas, nós estamos colocando, gente, olha, está errado. Olha, isso aí foi feito dessa maneira. Cuidado que o que está sendo aprovado aí tem que ver para onde vai esse dinheiro. Quando chegou o projeto de 1 bilhão e 900 de empréstimo agora por último, em entrevista na 730, eu falei, olha, tem que fiscalizar, os deputados não podem dar esse cheque em branco, porque esses recursos têm que ir de fato para a CELG, para recuperar a CELG, porque senão nós vamos ter um apagão de mão de obra, um apagão aqui de geração de emprego e renda, certo? Porque está crítica a situação da CELG. Se não aportar lá esse dinheiro imediato para pagar a conta e investir nas linhas de transmissão e nas subestações, onde é que vai chegar? Daqui 2, 3 anos, certo? Se não fizer esses aportes imediatos, daqui 2, 3 anos nós não vamos ver o problema resolvido, não. Vanderlan, os aliados de Júnior Friboi têm dito que muitos prefeitos do PSB continuaram fiéis a ele e devem o apoiar. Isso é verdade? Tem que ser fiel mesmo, certo? Ele que colocou esses prefeitos no partido, foi lá e financiou a campanha deles, entendeu? Vai para onde ele mandar, entendeu? Aqueles que saíram do partido não tem compromisso com o partido. E a minha maneira de fazer política é essa. Olha, gente, vocês ficam à vontade. Né? O camarada veio, fez a campanha de vocês, né? Se vocês quiserem seguir, vão lá, fica à vontade. Eu não sou de ficar colocando faca no pescoço de ninguém, até mesmo porque não vai adiantar nada. Só vai render para o projeto aqueles que acreditam no projeto, que quer realmente uma mudança no Estado. Entendeu? Essa forma de fazer política aí que estão tentando, né, copiar os coronéis, isso aí não acabou, isso não existe. O eleitor está de olho. Como é que o senhor vai financiar a campanha do senhor? Olha, a condição vem de ajuda, né? As pessoas que acreditam no projeto, e nossa campanha ela é muito simples. Olha, eu não tenho, as pessoas que estão conosco hoje estão vindo pelo projeto. Eu não tenho cargo para oferecer, não tem milhões para sair distribuindo, não tem, né? Então, está vindo pelo projeto. São partidos pequenos, partidos pobres. Vai ter dinheiro? Olha, fazer a campanha, o básico nós temos. O senhor vai investir também do dinheiro do senhor? O básico nós temos. Não vamos passar vergonha, não. Isso eu posso te garantir. E não vou colocar ninguém em dificuldade. Nunca coloquei ninguém em dificuldade em campanha. Certo? Olha, dá para fazer isso, certo? Dá para ajudar com 5 litros de gasolina, 5 litros de gasolina. Não vou prometer 1.000. Certo? Tem gente aí da campanha de 2012, está até hoje aí pagando conta, porque prometeram para eles que ia financiar a campanha e eles acreditaram. Eu não trabalho desse jeito. Mas o que o senhor pensa? O senhor vai receber doação? Porque o senhor não tem medo, de repente, de ficar atrelado a essas pessoas? Depende de quem vem doar. É? Tem pessoas agora nos procurando aí, querendo fazer isso, ajudar isso, daquilo, certo?
A gente vai... em 2010 eu não aceitei. Grupos aí que chegou para fazer, só que já chegou com propostas, né? Que queria Detran, que queria isso, que isso, aquilo, entendeu? Falei, não, peraí, eu quero ser governador de Goiás e vou ser governador de Goiás, mas não quero ser rainha da Inglaterra, não. Nós temos que ter pulso para mandar, colocar as pessoas no cargo que vai resolver os problemas, Luiz. Senão não vai resolver, não. Como é que tá o governador tem que ter autoridade. Governador, prefeito, tem que ter autoridade, senão não vai resolver os problemas, não. Como é que está a questão judicial em relação àquele processo por improbidade do senhor? Aqui lá já fizemos a defesa, não dá inegibilidade nenhuma ali, foi uma ação que fizeram para criar fato negativo na nossa pré-campanha, certo? Só que eu acho que deram um tiro no pé, entendeu? Já tentaram de tudo quanto é maneira, achar alguma coisa errada, foi buscar um negócio totalmente sem pé, sem cabeça, no meio de 25 mil processos, vai lá no recesso de Natal, pega esse daí, vamos dar uma decisão que já tinha sido passado pelo Tribunal de Justiça, com parecer do TCM, parecer da Procuradoria, aprovação na Câmara de Vereadores, é um absurdo. Investimento em quê? No esporte. Né? Nós fizemos foi investir no esporte. O senador Canedo foi conhecido nacionalmente pelo time de futebol do senador Canedo. Né? Quem não se lembra quando o Túlio estava lá, Globo Esporte e tudo, com um valor mínimo, certo? Nós fizemos, através do esporte, com a ajuda da prefeitura, coisa que o Estado não conseguiu fazer. Você vê, pagaram 4,5 milhões para a seleção brasileira vir treinar aqui no campo do Goiás. 4,5 milhões. Né? E o torcedor goiano não teve nem acesso para entrar lá dentro para ver o treino, ficou de fora, ou então pendurado nas árvores. Agora, falando em projetos, Vanderlan, se eleito, o senhor pretende manter os projetos sociais do atual governo, como Bolsa Universitária e o Renda Cidadã? E o Passe Livre também, né, que agora está fazendo livre, sucesso. Né? Mas agora o Passe Livre vai vigorar esse ano ou a partir do ano que entra? Ainda está em fase de está em discussão, daqui a pouco vem a eleição, aí não pode fazer que é ano eleitoral, porque já fez isso, porque sabe que no ano eleitoral não pode fazer isso, entendeu? Aí daqui a pouco, eu quis fazer, mas não pôde fazer, entendeu? Vai ficar por ano que entra, entendeu? Essa ladainha aí, esse tipo, o povo já sabe, está calejado. Por isso que está com essa rejeição, certo? Qual que é a pergunta, João? O senhor pretende manter os projetos sociais do atual governo, como Renda Cidadã e o Bolsa Família? São programas de governo. Isso são programas de governo. Mas o atual governo disse que o governo Lula se espelhou nesses programas para lançar de forma nacional. Aí é um problema o atual deles, governo, né? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí o problema é discussão dos dois. Quando o menino é bonito, todo mundo é pai, né? Todo mundo é pai. Mas quando o menino é feio, se é programa de governo, mas tem que ser mantido. É programa de governo. Olha, o interessante, se vocês forem observar, o governador que está, ele tem o 3º mandato. Ele é atrelado ao quê? Tudo que fala, ao primeiro mandato. Que os programas que foram implantados no primeiro mandato são os programas que foram aprovados. Papo de VUP, tem um Renda Cidadã, tem isso, tem aquilo. Esse governo deu certo no primeiro mandato e hoje é mesmice? Deu certo no primeiro mandato, só que o povo é o seguinte, olha, o companheiro, você que está pleiteando aí, certo? Não é desse jeito, aqui nós já votamos em você, porque você falou que ia fazer isso. Aqui é passado, o que vem para frente? E o para frente não está vendo nada. Só escândalo, só dívida, entendeu? Não está vendo nada. Agora, o senhor tem que admitir uma coisa, que os adversários são fortes e que eles trabalham muito a mídia. Né? A gente está vendo o Friboi aí, ele não é uma campanha eleitoral, mas a gente está vendo que ele está marcando o nome dele. A marca dele, né, do produto dele, está ali atrelado, claro, com certeza, ao nome, então vai levar aí... vai levar aí, no caso, para as eleições, com certeza. Já tem 2 grandes nomes, o senhor mesmo falou, né? 2 grandes nomes, tem um marqueteiro, que é um dos melhores, considerado um dos melhores do Brasil. Mas que em Goiás só perdeu até hoje? Não ganhou uma? Tem outros aí também que estão trabalhando os seus nomes dentro do município. No caso, o Gomide trabalhando dentro do município é uma marca também, né? De quem trabalha, de quem faz, quem deu certo. E o governador, Marconi Perillo, também com essa estratégia de mídia. E o senhor, onde é que está a mídia do PSB? Onde é que está a mídia de Vanderlan? Quer dizer, o senhor não é atrelado, não tem o nome, no nome do senhor, o nome da marca, né? E aí? Nós estamos atrelados à gestão, ao planejamento, mas cadê? Onde vai se dizer isso tudo, mostrar para a população? Porque os outros já estão fazendo. Olha, nós vamos, tem várias maneiras. As redes sociais seriam uma? Nas rádios nós vamos, nas redes sociais, isso bem lembrado. Como que o senhor deseja colocar isso nas redes sociais? Já estamos colocando.
certo? Pretende trabalhar veementemente nas redes sociais? Já estamos trabalhando nas redes sociais. Acrescentar mais ainda? Isso, certo? Chegar ali no interior, falar com as pessoas, olha, aqui o programa nosso é esse aqui, para isso e aquilo, certo? Se o pessoal está divulgando muita picanha, né? Nós temos nosso salgadinho, que sabor de picanha, nós vamos mostrar o nosso salgadinho também, se for por aí. Mas se o senhor entendeu? levar em consideração, carne, né, professor Alberto? Né? Assim, ó, se o negócio for por esse lado, entendeu? Por produtos, o eleitor for analisar por produto, nós vamos... Né? Quanto custa... conseguir fazer o Roberto Carlos comer. Quanto custa um quilo de picanha? Né? Um quilo de picanha está aí nas faixas de 40, 50 reais. Né? Um pacote de salgadinho desse tamanho custa R$1. Né? E sabor picanha, sabor churrasco, entendeu? Tem coisa boa. Em âmbito nacional, os candidatos em oposição ao governo Dilma, tanto Eduardo Campos quanto Aécio Neves, estavam, né, apostando na questão da suposta crise econômica do país, né, com a inflação, com o que eles chamam de PIBinho, agora com a divulgação de que o PIB brasileiro no ano de 2013 foi o terceiro maior do mundo. Qual vai ser o discurso da oposição ao governo Dilma? Eu acho que foi o terceiro maior do mundo, porque os outros não aumentou nada. Certo. É a mesma coisa você falar assim, olha, nós temos aqui 100% de nada. Mas em 100% cenário de nada ruim, é nada, em um né? cenário ruim, o Brasil sobressaiu. Viu? Oi? Em um cenário ruim, o Brasil sobressaiu. Mas olha, eu vou falar pelo nosso pré-candidato, Eduardo Campos. Ele não está apostando quanto pior, melhor, não. Eduardo Campos, ele tem como chegar no programa e falar, certo, sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, geração de emprego e renda, desenvolvimento sustentável, ele tem como falar isso, certo? Ele não está baseado aí se o governo tem que estar ruim para ele ser candidato, aí não é debate. O que o senhor pensou o STF ter voltado atrás, né, tirado aí da responsabilidade dos mensaleiros, né, a formação de quadrilha, quer dizer, o STF voltando atrás, uma coisa diferente, né, a gente não via isso tão facilmente. Agora, o que o senhor pensa politicamente? Luziane, isso aconteceu ontem, eu confesso para você que nós estamos tão corridos, eu não vi ainda por que eles fizeram isso, né? Eu gosto de opinar vendo ali o que é o que está no processo, por que foi. Está aqui o professor Alberto, que ele é dessa área aí, né? Mas vai influenciar nas eleições? Com certeza, porque o povo já tinha dado isso aí como já resolvido, entendeu? Que ali foram condenados, já estavam cumprindo a pena. Aí, de repente, chega e fala, peraí, não, agora aqui nós vamos dar mais um desconto aqui, esse aqui vai levar tanto de desconto, esse aqui vai levar tanto. Então, ficou um negócio, parece que foi uma manobra, né, de colocar 2 ministros lá, não sei, não está bem esclarecido para a população. Depois que o ministro Barroso entrou realmente. Então, agora, sobre o processo em si, eu não tenho esse conhecimento de ver. Mas você não acha que estão agindo politicamente dentro do STF também? Porque o Barbosa falou isso. Que está agindo politicamente, que é ruim, não é? Eu acho que eu estava vendo, o brasileiro estava, né, animado com as posições que foram tomadas e, de repente, estão retroagindo. Isso não é bom para a democracia. Nacionalmente, essa situação entre Eduardo Campos e Marina Silva, que chegou a ficar, de certa forma, desagradável em vários estados, não apenas em Goiás, já está apaziguada? Isso é mais do que normal. Pensa bem. Um projeto em um partido que já estava sendo formado, já com uma pré-candidata a presidente, bem posicionado nas pesquisas, todo mundo muito animado, de repente isso não foi registrado, vem para um projeto em que já está bem adiantado. Posso até falar pelo nosso caso. Quando veio aqui, a rede veio junto com o PSB, para estar junto com o PSB, o nosso plano de governo aqui já tinha o quê? 4, 5 meses que já estava sendo discutido, sendo trabalhado. Né? Aí tem que chegar agora e adequar ao pensamento da rede, porque foi feito o acordo, alguns posicionamentos da rede têm que ser agrupados aos do PSB, no plano de governo e tudo mais. Então, isso é natural. Tem estado que a rede já estava com pré-candidato a governador definido, ou a vice definido, o PSB da mesma forma. Então, precisa até chegar até as convenções com esses problemas resolvidos. São Paulo era o maior problema, já foi resolvido. Você não acha que a Marina está apitando demais no quintal alheio, não? Tendo em vista que quando acabar o processo eleitoral, muito provavelmente ela vai tentar criar novamente a rede e vai dar um pé no PSB. Adversário. Olha, vê aqui, tem que ver o peso, né? Vamos pensar, se nós estivéssemos no lugar dela, 20 milhões de votos. Ela tem 20 milhões de votos ainda? Fez a pesquisa agora, o grupão aqui em Aparecida de Goiânia. Você sabe quem ganha da Dilma em Aparecida de Goiânia? Marina Silva, está na frente dela. Só perde pro Lula.
Em Rio Verde, a pesquisa Grupom, o que deu lá? Marina Silva na frente da Dilma, certo? E é a cidade do agronegócio, não é? Marina Silva está na frente. Então, se ela tem esse peso todo, certo? Ela quer depois registrar o partido dela e quer que esse partido já chegue com parlamentares, com governadores, vice-governador, senadores. É por isso que então ela chega e está colocando, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e isso é natural nessas discussões. Agora, se ela tiver chegado ali com 100 mil votos só para presidente, com certeza não estaria com todos esses problemas em alguns estados. Mas, sim, seja uma parte. Isso, de certa forma, presidente Vanderlan, não seria... o fato dessa aliança entre Marina Silva e Eduardo Campos não seria, de certa forma, assim, uma futura desestabilização, já que a quem é aliado hoje, no futuro pode ser um adversário, no caso da Marina? Não, eu acredito que não. Como o próprio Wellington falou, provavelmente ela vai seguir com o projeto da rede. Olha, gente, eu acho que pintaram a Marina de uma maneira que não é. Eu tive com a Marina, conversando com a Marina, por exemplo, com relação ao Ronaldo Caiado, ela disse, Vanderlan, eu não tenho nada contra o Ronaldo Caiado, certo? Até admiro o posicionamento dele. São duas ideias diferentes. Pois é, mas são ideias diferentes. Eu defendo lá atrás, tivemos embates fortes lá atrás, agora, de repente, essa questão aí foi de última hora. Aí como é que nós vamos fazer com isso? Não tenho nada com ele, até admiro o trabalho dele, o posicionamento dele, a classe que ele defende, certo? E ela falou uma coisa interessante. Ela disse, olha, pintaram eu no agronegócio aí quando sendo inimiga. Agora pega os dados, Vanessa. Quando eu fui ministra do meio ambiente, certo? O desmatamento da Amazônia diminuiu, e muito, ano após ano, e a produção agrícola bateu recorde. Agora, pega agora o último ano aí, 28% aumentou o desmatamento da Amazônia, e vê quanto foi que aumentou em quantidade de grãos no país. Então, não é dessa forma que me pintaram, entendeu? Então, eu acho que tem que dar a oportunidade dela para conversar com ela, dela se explicar, entendeu? É a mesma coisa de chegar aqui me pintar aqui como inimigo disso ou daquilo, ou de determinada classe. Espera aí. O PSB pode ir nacionalmente com a chapa pura, com Eduardo e Marina? Eu acredito que está caminhando para isso. Dia 15 agora, no Rio de Janeiro, certo? Próximo dia 15, acho que já vai ter esse anúncio já. Não tenho certeza, certo? Mas eu acredito que já vai ter esse anúncio. Vanderlan tem condição de marcar um encontro entre Caiado e Marina? Fazer os dois pegar na mão, tirar fotinha. No momento, não. Mas tem esse desejo, tem essa intenção? Olha, era a minha vontade. Eu sou, professor Alberto, eu gosto das amizades, entendeu? Eu vim para a política para fazer amigos, não foi para ter inimigos. Eu tenho adversários políticos, que é diferente, né? Então, eu aprendi a gostar do Ronaldo. Tem pessoas que não gostam, às vezes, da forma dele atuar, mas todos concordam, não é? O Ronaldo, no mínimo, ele é coerente, entendeu? né? Era coerente, é um político sério, né? E a Marina do mesmo jeito. Ela também é coerente. Não tem como você não gostar da Marina. Você chega... Eu já, em 2010, estive conversando bastante com ela. Se chegar e conversar com ela, entendeu? Não tem como não gostar dela, entendeu? Então, a gente fica numa posição muito ruim, porque você tem uma pessoa que você considera, que te ajudou no projeto, que acreditou nesse projeto da Nova Via, certo? Que se sentiu ofendido em um determinado momento ali, né? E saiu do projeto. Você imagina para mim que é o projeto mais difícil, que a gente leva pancada todos os dias, certo? E de repente está construindo um projeto indo bom, tem que o Ronaldo Caiado sair. Como que está a formatação das chapas proporcionais do PSB? Pois é, eu queria saber disso, sabe por quê? Porque o senhor não vai governar sozinho, o senhor vai precisar de apoiadores, né? Como está essa discussão para vocês fazerem nomes, inclusive, para apoiá-lo depois? Luzeni, estamos discutindo, já tem pessoas aí que já estão falando em chapa majoritária, inclusive o pessoal da rede apresentou o nome, entendeu? Que é do procurador do INSS, aí, o Aguimar, para senador, entendeu? Tem outros partidos que a gente está conversando aí que tem interesse em participar da chapa majoritária. E as proporcionais? Né? Da mesma forma, o PSB hoje tem 62 pré-candidatos, né, dentro do PSB. PSC, se eu não me engano, é 56 pré-candidatos. Lógico, até lá pode ser que haja algumas desistências, como tem pessoas aí que não pensavam em ser candidato, está chegando e resolveu ser pré-candidato, né? O PSB vai lançar uma chapa pura para a Assembleia, por exemplo, ou vai entrar em uma aliança? Vamos ver como é que vamos chegar nas convenções.
Mas o fato tem que ter gente para ajudar a governar. Tem que ter. Vamos ganhar as eleições, porque depois, para governar, vai aparecer muita gente competente para ajudar a O governar. senhor vai estar com a caneta na mão. Fica mais Diferente, né? E graças a Deus, o que Deus me deu aí, sabia, deu uma capacidade de fazer equipe, né? Né? O diferencial lá em Senador Canedo, muitos falam, o Vanderlan chegou, revolucionou. Que nada. Eu tive 4.000 pessoas do meu lado que aceitaram o desafio e fazer uma nova cidade. Então, isso aí, certo? Eu posso dizer para você que, graças a Deus, essa capacidade Deus me deu de fazer equipe. Bom, nós estamos terminando, o Politeste está indo para os finalmente, estamos indo para os finalmente, e agradecer aqui a participação, né, dos meus colegas. O Wellington, semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais um Politeia. Bom pulo de carnaval para você. Eu vou pular o carnaval em Lençóis, lá em casa. Lençóis. Descansando e tal. Obrigado ao Vanderlan pela participação aqui, Segismar, professor Alberto, a todos que nos acompanharam. Um bom restinho de domingo a todos e domingo de carnaval, muito juízo nessas cabecinhas. É verdade. Segismar, muito obrigada pela visita, né, por estar participando conosco. Venha mais vezes para tomar o cafezinho aqui com a gente. A gente não mostra, mas nos bastidores a gente toma um cafezinho, né? Muito obrigado a você, obrigado ao Wellington, professor. Obrigado ao pré-candidato, boa sorte para o senhor nas eleições. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Politeia e eu quero relembrá-lo aqui de segunda a sábado, nós estamos ao vivo às 18h30 com o Jornal da Fonte, trazendo as principais notícias de Goiânia, de Goiás e do Brasil. É verdade. Presidente, muito obrigada por ter vindo mais uma vez, atendido o nosso chamado, né? O chamado da população que quer saber o que os pré-candidatos estão falando, né, nesse momento. Espero que o senhor venha mais vezes. Olha, Zine, eu que tenho que agradecer essa oportunidade que vocês nos dão aqui, a todos nós pré-candidatos chegar, dialogar, conversar, é ímpar, se todos fizessem assim, né? Então, seria maravilhoso, né? Agradecer a você, professor Alberto, obrigado, professor Alberto, o nosso Wellington, Borges, Gesimar, né? Não, é simples, né? E a todos os telespectadores, né? Um bom domingo aí, restante de domingo, né? Uma semana abençoada e como a Luzeni diz, né? Muito juízo nesse carnaval, né? Cuidado, né? Muito zelo aí, né? Que Deus abençoe a todos, até outra oportunidade. Obrigado. É verdade. E também agradecer aqui, eu deixei por último o professor Alberto, porque ele sempre deixa uma receita pra gente, né? E no carnaval nada melhor, porque a gente vai estar à toa, tem um tempinho para poder fazer uma receita. Obrigada, professor. Até semana que vem. Nada, Luzeni. Boa noite, um bom início de semana, uma boa semana, uma semana curta, né? Uma semana bastante proveitosa também. Wellington, foi um prazer de novo estar aqui na mesa contigo. Sesimar, foi um prazer enorme. Sempre queria ter a oportunidade de estar junto com você numa bancada para discutir assuntos, principalmente de política. Vanderlan, prazerão, tá? Quer dizer que a sua pré-candidatura, a sua candidatura é legítima. E o que me deixa muito confortável para dizer isso para você, porque o seu posicionamento de trazer ideia, de trazer projeto, de trazer propostas inovadoras, mudanças, achar uma nova maneira de fazer as coisas, ir à participação, isso me deixa muito confortável com essa pré-candidatura tua e eu torço mesmo para que você tenha a oportunidade de chegar junto à população e trazer essas ideias, essas inovações. E eu até digo o seguinte, pode até ser copiada por quem for que tiver no poder, certo? Porque são ideias, inovações. Nós temos que parar de ficar falando que a CEL, não sei o quê, que não sei o quê, saneado, e começar a agir em cima e encontrar soluções diferentes, maneiras novas de governar, maneira nova de ter o trato com as coisas políticas, tá? Então eu gosto muito desse posicionamento teu, quando você fala assim, eu busco, copio o que é certo para fazer, busco a opinião, ouço o povo. Então, me deixa muito confortável dizer que a sua candidatura é legítima e você tem, assim, condições muito, muito interessantes hoje, muito mais do que tinha na outra eleição, para competir de igual com muita gente aí, e essa predisposição sua deixa a gente animado de saber que vamos ter mais um pré-candidato, um candidato para o governo de Goiás para trazer ideias e fazer com que a gente possa pensar melhor o nosso estado, pensar melhor a nossa vida, tá? Sucesso, Vanderlan, sucesso, que Deus te abençoe muito, te dê muita força, muito vigor nessa empreitada aí, tá? Para você, comadre, e compadre, obrigada, viu? Foi bom demais, hoje foi quente, foi bom, gostei muito, tá? Café já estava magrinho, mas para terminar, que tal você comer uma chica doida essa semana? Uma delícia, viu? É muito gostoso. Mas esse nosso Goiás é bom demais. Então, um abração, um beijão, boa semana, tá bom? Que Deus te abençoe e que você esteja sendo guardado por Deus durante essa semana, tá? Um beijo para todos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fique aqui também na Fonte, que tem uma programação voltada para você e para sua família. Semana abençoada, juízo, cuidado nas estradas, cuidado com bebida também, né? E para a gente estar aqui junto de novo domingo que vem, se Deus quiser. Até lá!